Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius Rodrigues e agora eu vou dar uma aula para vocês sobre os mecanismos de transporte celular. Bem, isso é um trabalho que foi solicitado pelo meu professor da faculdade, tá certo, galera? Portanto, não reparem nos erros, tá bem? E é isso, vamos lá. Para a gente falar sobre esse assunto, que é o transporte, né, de substâncias, precisamos primeiro falar da membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? É um envoltório poroso e microscópico, fino, que reveste as células dos seres eucariontes e procariontes. A principal função é o transporte e seleção de substâncias. Ou seja, o que é a membrana? A membrana é como se fosse uma cápsula que envolve a célula. E essa cápsula, ela tem três funções, mas a principal função dela é a permeabilidade seletiva. O que é essa permeabilidade seletiva? É a função que a membrana tem de controlar o que entra e sai dessa célula. Ou seja, é como se fosse um segurança. Vocês podem fazer essa analogia. Pensem em um segurança de uma balada. Você quer ir para a balada e tem um segurança. Você precisa mostrar sua identidade, pagar e assim você pode entrar. Pronto, a membrana nada mais é do que uma segurança da célula. Ela controla o que entra e sai de substâncias, de acordo com o que a célula precisa. Bem, as suas outras duas funções da membrana é o revestimento e a proteção, mas a principal função continua sendo a permeabilidade seletiva. A membrana plasmática ela está presente em todas as células. Bem, essa é a membrana plasmática, galera. Ó, aqui nós podemos ver proteínas, carboidratos, glicoproteínas. O que é a glicoproteína? Desculpa. É uma associação de carboidrato com a proteína. E essa camada superior aí que vocês podem ver é chamada glicocálix. O que é o glicocálix? É uma superfície de reconhecimento celular. Bem, essa proteína de canal que vocês estão vendo, ela é uma proteína que facilita a passagem, assim como outro tipo de proteína que também serve para a passagem, que eu vou estar falando mais adiante. Tá ok, galera? Bem, permeabilidade seletiva. O que é? É uma propriedade da membrana que consiste em controlar a entrada e saída de substâncias na célula. Foi o que eu disse, galera. Olha o que vocês podem ver pela imagem. Ó, temos aqui dois tipos de proteínas: as proteínas carreadoras e as proteínas de canal. Tá vendo? Ó? Isso aqui é uma membrana plasmática e essa é a função de permeabilidade seletiva. Nada mais é do que isso aí que está na imagem: o meio extracelular e o meio intracelular, como vocês podem ver. Por que são feitos esses controles de substâncias? Essa é a questão. São as proteínas, galera. As proteínas que são responsáveis por muitas das funções do nosso corpo, elas são responsáveis por isso também. E temos dois tipos de proteínas que fazem essa função, que são as proteínas de canal e as proteínas carreadoras. O que é a proteína de canal? Essa proteína, ela tem um canal de água, galera, que facilita a passagem da substância. Portanto, fica mais fácil da substância passar. Já a proteína carreadora, ela é como se fosse, vamos fazer uma analogia, galera. Ela é um segurança de uma balada que é seu amigo e você é de menor. Aí ele pega você fora da balada e joga para dentro. Essa é a proteína carreadora. Ela pega as substâncias de fora da célula e joga para dentro. Já a proteína de canal é como se fosse uma festa pública. Qualquer um pode entrar.
qualquer um pode entrar. Essa é a proteína de canal. Como vocês podem ver, ela tem um canal de água. Isso facilita a entrada de substâncias por ser água. Agora vamos entrar fundo no assunto. O que são soluto e solvente? Nós precisamos saber isso por conta do assunto, porque é preciso saber o que é isso para entender o transporte de substâncias, entendeu? Entendeu, galera? O que é soluto? Soluto nada mais é do que partículas que estão dissolvidas em uma solução. E solvente é o que dissolve o soluto. O solvente universal, galera, é a água. A água é o solvente universal porque ela dissolve quase tudo. Já o soluto é o que você consegue misturar com a água. Exemplo, o sal. O sal é um soluto. A água é um solvente. Quando eu misturo os dois, eu formo uma solução, que é a mistura de água e sal. O soluto são as partículas que estão dissolvidas em uma solução. Quando você pegar uma solução que tiver água e alguma coisa, essa alguma coisa que está misturada com a água é o soluto. Tá bom, galera? E como se dá esses transportes? Bem, existem vários tipos de transporte, galera. Existem os transportes passivos, que são os transportes que não ocorre gasto de energia ao executar este transporte, tá ok? Existem os transportes ativos, que ocorre um alto gasto de energia para com as células. Existem os transportes em bloco, que são quando as células transportam grande quantidade para dentro ou fora do meio. Tem a endocitose e a exocitose. Galera, a endocitose é muito simples. Quando a célula come ou bebe algo. Por exemplo, a endocitose ela se divide em fagocitose e pinocitose. A fagocitose é quando a célula come algo. Já a pinocitose é quando ela bebe algo. Simples. Basta vocês lembrarem da teoria da endossimbiose. O que é a teoria da endossimbiose? Bem, células ancestrais que não tinham mitocôndrias nem cloroplastos, elas incorporaram bactérias e cianobactérias para dentro delas. Com isso, essas bactérias e cianobactérias aderiram à célula e começaram a ter funções específicas dentro dessa célula. Como essas bactérias entraram dentro dessas células? Por endocitose. A célula fagocitou a bactéria, não digeriu, com isso ela começou a fazer parte do seu sistema. É como você comesse alguma coisa e essa comida que você comeu começasse a fazer parte de você, ser um órgão. É basicamente isso. E temos a exocitose, que é quando a célula excreta algo. É o chamado cocô da célula. Simples. Bem, o transporte passivo. O que é o transporte passivo, galera? É o transporte onde não ocorre gasto de energia. Bem, este transporte ele se divide em três. O mais fácil é a osmose. Vamos falar dela agora. O que é a osmose? É um transporte de solvente. O que é solvente, galera? Água. Lembra de solvente? Lembra de água. Contra o gradiente de concentração. Através de uma membrana semipermeável sem gastar energia. O que é uma membrana semipermeável? É uma membrana que permite passagem. Ela está lá protegendo, revestindo, mas ela permite uma passagem. Se ela permite uma passagem, isso é chamado permeabilidade seletiva. Entenderam? Sem o gasto de energia. Então é isso. Osmose é sem gasto de energia. Bem, como vocês podem ver na imagem, aqui no primeiro recipiente, nós temos as bolinhas vermelhas e as bolinhas azuis. As bolinhas vermelhas é como se fosse a água, galera. Já as bolinhas azuis ou roxas
são como se fosse o sal. Vocês estão vendo que a concentração está igual, mas no lado direito tem mais bolinhas roxas, ou seja, tem muito sal. A água sempre vai procurar o lugar que tem mais sal. Sempre. Sempre, sempre a água irá procurar o lugar que tem mais sal. Qual é o lugar que tem mais sal? É o lado direito. Portanto, a água ela vai migrar para o lado direito a fim de que fique igual. Entenderam? Ó, a água migrou a fim de que fiquem iguais as concentrações de água e de sal. Simples. Essa é a osmose. É do meio mais concentrado para o do meio menos concentrado, perdão, para o mais concentrado. Do meio que tem menos sal para o que tem mais sal. A osmose sempre vai do meio que tem menos sal para o que tem mais sal. Ó, podemos ver nessa imagem. Bem, a osmose ela se caracteriza em qualquer célula, mas eu tenho duas células aqui para vocês, a célula animal e a célula vegetal. A célula animal é essa de cima vermelhinha, isso é uma hemácia, galera. Já a célula de baixo é a vegetal. Bem, quando eu coloco uma célula animal, uma hemácia, em uma solução hipotônica, o que é que acontece? Bem, o que é uma solução hipotônica? Biologia, galera, se aprende pelas palavras. Vamos separar a palavra hipotônico? O que é hipo? Pouco. Tônico é o sal. Sal, tonicidade. Pouco, pouca tonicidade, pouco sal. Ela está em uma solução onde tem pouco sal. A água sempre procura o lugar que tem mais sal. Beleza? Se fora da célula tem menos sal, a água vai para fora da célula? Não, ela vai para dentro. E com isso, a célula vai encher demais, vai encher muito, galera. E vai estourar. É só imaginar um balão. Quando você enche muito um balão, ele estoura. A mesma coisa é com a célula animal, porque é como se fosse um balão, só que de água. Você enche demais, ele estoura. Já quando eu coloco uma hemácia em uma solução isotônica, o que é uma solução isotônica? Biologia se aprende pelas palavras. Isotônica divide iso. Iso é igual. Tônica, tonicidade, sal. Igual sal. Ou seja, a solução fora, a concentração fora da célula e dentro é igual. Portanto, a água vai sair e entrar em mesmas proporções. Portanto, o formato da célula vai continuar igual, como vocês podem ver. Já quando eu mergulho uma célula, uma hemácia, em uma solução hipertônica, o que é hiper? Hiper é grande. Tônico, concentração, sal. Beleza? Se ela está em um meio onde tem muito sal, a água dela vai para onde? Para fora da célula, para onde tem mais sal. A água só vai para o meio que tem mais sal. A água procura o sal. Lembrem-se disso. A água procura o sal. Quando a hemácia está assim, ela murcha. Quando acontece isso, a hemácia murcha. Isso é chamado de enrugação. A célula fica enrugada. Bem, na célula vegetal é basicamente a mesma coisa, galera. Só que a diferença é que na célula vegetal ela possui uma parede celular composta por celulose. E isso mantém o seu formato. Uma célula vegetal em uma solução hipotônica, ela fica túrgida. O que é túrgida? Ela fica inchada. Ela não poca, galera. Por quê? Por causa da parede celular. O que é uma solução hipotônica? Uma solução que tem muita água e pouco sal. Uma solução com pouco sal. Portanto, a água que está fora vai entrar dentro da célula, que é o meio que tem mais sal, e ela vai entrar em turgescência. Vai ficar túrgida. Bem, quando colocamos uma célula vegetal em uma solução isotônica, uma solução de igual concentração de sal, ela continua do mesmo jeito. Ela fica flácida.
Não confundam flácida com murcha, galera. São duas coisas diferentes. Muitas pessoas confundem, mas flácida é uma coisa, murcha é outra. Flácida ela é quando ela está no seu estado normal. Vocês estão vendo que ela está no estado normal. Não diminuiu nem aumentou suas organelas e nem o seu compartimento. Água saiu e água entrou na mesma proporção. Quando colocamos uma célula vegetal em uma solução hipertônica, ela fica plasmolizada. O que é plasmolizada? É basicamente murcha, só que ela não vai ficar como a hemácia por conta da parede celular. A parede celular, ela meio que gruda na membrana e ela faz isso aí, galera, ó. A célula vai perder água porque ela está em um meio que possui muito sal e a água sempre procura o sal. Então a água vai sair da célula em direção à solução hipertônica, que é a solução que tem mais sal. A água vai sair da célula, das organelas. Com isso, ela vai desidratar e vai diminuir suas organelas e seu compartimento. Vai ficar assim, ó, plasmolizada. E é isso, galera. Osmose é isso. Agora vamos falar de difusão. O que é a difusão? É outro tipo de transporte passivo. Fácil também, não é tão difícil, tá bom, galera? É fácil como a osmose. Bem, o que é difusão? A difusão consiste na passagem de soluto do local de maior concentração para o de menor concentração. Se na osmose o que passava era água, o solvente, a água que movia na osmose. Na difusão, o que vai mover é o sal. O que vai transportar é o sal. Então, o sal sempre procura o lugar que tem mais água. Na difusão, isso. Na osmose, a água procura o sal. Na difusão, o sal procura a água. Bem, ele vai de um lugar de maior concentração para o de menor concentração. Ou seja, na difusão, o soluto ele sai do meio que tem mais sal para o que tem menos sal. Ele sempre vai procurar o lugar que tem menos sal e mais água. O soluto, que é o sal. Lembrem-se. Existem dois tipos de difusão. A difusão simples e a difusão facilitada. A difusão simples é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado, normalmente, pela membrana, sem nenhuma interrupção. Já a facilitada é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o menos, do mesmo jeito, só que com a ajuda de proteínas carreadoras, galera. O que são proteínas carreadoras, que eu falei no começo do vídeo? São proteínas que pegam, de certa forma, as substâncias fora da célula e jogam para dentro. É o segurança de balada. Lembrem-se disso. É o segurança de balada amigo. É o seu amigo e você é de menor. Lembrem-se disso. Proteínas carreadoras carregam as substâncias para dentro da célula. O sal sempre procura a água na difusão. O sal sempre procura o lugar que tem mais água para equilibrar. Pronto, aqui nós temos a difusão simples na esquerda, como vocês podem ver, e a difusão facilitada na direita. Na esquerda, vocês podem ver ó, que não é necessário nenhuma proteína, nenhuma abertura. As substâncias, os sais, já passam diretamente pela membrana, de uma concentração alta para uma baixa. Já no lado direito, vocês podem ver, é a difusão facilitada, que é a difusão onde é necessário uma proteína. Por quê? Olha, basicamente, a facilitada é usada para moléculas grandes, galera. Como vocês podem ver, ó, é uma molécula grande, ela não pode passar pela membrana normalmente. Então, a proteína pega cada pedacinho dessa molécula grande, quebra e joga dentro da célula. Vai jogando dentro da célula até passar tudo. É isso. É só você imaginar, galera, que essa macromolécula aqui em cima, na direita, é você e seus amigos. E você tem o segurança da balada é seu amigo. E você quer entrar, só que todos os seus amigos e você são de menor. Portanto, o segurança vai pegar cada um de vocês e jogar pra dentro, já que ele é amigo de vocês.
Lembrem-se disso. Agora, o transporte ativo, galera. O que é o transporte ativo? O transporte ativo é um transporte. Neste caso, ocorre do lugar de menor concentração para o de maior concentração. E com isso, é necessário o uso de energia, ATP, para realizar esse transporte. Então, já o transporte passivo é o transporte da paz, é o transporte que não precisa de energia para acontecer. Ele vai do meio menos concentrado, ou do mais concentrado para o menos concentrado. Simples. Já o ativo, não. Ele vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. E com isso, ele precisa de energia para fazer isso. Porque ele vai forçar a célula a aceitar o que ele está transportando para dentro. Entenderam, galera? Um exemplo disso é a bomba de sódio e potássio. O que é essa bomba de sódio e potássio? É o movimento de substâncias e íons contra o gradiente de concentração, ou seja, vai do menos concentrado para o mais concentrado. Bem, o processo de bomba de sódio e potássio é possível, galera, graças à presença de certas proteínas na membrana, que gastam energia. Elas são capazes de se combinar com a substância ou íon e transportá-las para a região em que está mais concentrado. Para isso, a proteína ela sofre uma mudança em sua forma. Ela recebe a substância ou íon. Bem, é importante frisar, galera, que a energia necessária para esta mudança é proveniente da quebra da molécula de ATP, que é a adenosina trifosfato, em ADP, que é a adenosina difosfato e fosfato. A bomba de sódio e potássio é um exemplo desse transporte que gasta energia. Essa bomba, galera, ela acontece assim. A concentração de sódio ela é maior no fora da célula, enquanto a de potássio é maior no meio da célula, dentro da célula. Por isso ela ocorre, porque ela vai transportar o sódio para dentro e o potássio ele vai sair da célula. Por isso ela gasta energia. Bem, galera, e é isso. Muito obrigado. Se vocês gostaram, entrem em contato comigo. Eu vou deixar o contato na descrição. Curtam, se inscrevam no canal. E é isso aí, galera. Beleza? Valeu. Tamo junto. Até a próxima.